Olá, eu sou Carla Torres, eu sou médica, tenho formação em medicina hiperbárica, com experiência na área de mergulho profissional e vou falar hoje sobre a narcose por nitrogênio. E a narcose por nitrogênio é definida como uma alteração reversível do estado de consciência de um indivíduo em mergulho profundo com ar comprimido. Essa reversibilidade é bem evidente quando o mergulhador ele reduz um pouco sua profundidade, rapidamente se reestabelece uma pressão parcial adequada do nitrogênio e esse estado de embriaguez passa. Então, o principal sintoma da narcose de nitrogênio é, sem rodeios, a sensação de ficar tão bêbado como uma coruja. Essa é a definição de Jacques Cousteau. Como ele é o pai do mergulho autônomo, ele deve conhecer a coruja bêbada, né? Esse termo, l'ivresse de grande profondeur, ele foi traduzido para o inglês como arrebatamento das grandes profundezas. Ele foi creditado ao Jacques Cousteau e se deve aos relatos vívidos de experiências do próprio e de mergulhos de Frederick Dumas, que mergulhou a mais de 60 metros de profundidade usando o ar comprimido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente, ele é conhecido como o porre das profundezas. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo em que mostra essa situação. Isso, infelizmente, para muitos mergulhadores, eles querem ter a sensação. Não, isso, obviamente, dentro do mergulho comercial é muito menos evidente, é tudo muito mais controlado, mas é tipo uma experiência que muitos mergulhadores buscam conscientemente. Então, eles procuram realmente sentir como é a sensação da narcose por nitrogênio. Evidentemente, vocês vão ver no vídeo aqui a seguir, é uma situação de alto risco. A narcose por nitrogênio geralmente não se manifesta em mergulhos em que você usa o ar comprimido e se estabeleça a segurança ali dos 40 metros de profundidade, mas existe muito de suscetibilidade individual. Alguns indivíduos vão ser mais suscetíveis aos efeitos da narcose por nitrogênio, da mesma forma que acontece com o álcool. Quem já experimentou diz que não é exatamente a mesma sensação de uma embriaguez alcoólica. Falam que é muito mais próxima de uma intoxicação por óxido nitroso. Eu não sei, não tive experiência própria para falar disso, mas é o que dizem. Então, a narcose por nitrogênio é também conhecida como a lei de Martini. Como eu falei previamente, geralmente é tratada de uma forma anedótica, né? As pessoas não dão muito valor. Como você vê ali, aquele grupo inteiro narcosado, tirando a máscara. Então, alto risco de afogamento e sendo tratado de uma forma divertida, né? Então, isso é uma condição, como eu falei previamente, que é perigosa e é relativamente comum, principalmente dentro do mergulho recreativo. Então, a lei do Martini diz que a 50 pés, que seria 15 metros, o efeito de nitrogênio seria o mesmo que o produzido por um Martini em estômago vazio. A 100 pés, ou seja, a 30 metros de profundidade, o efeito é 2 Martinis, e assim sucessivamente. Os aspectos mais perigosos da narcose são o comprometimento do julgamento, da coordenação
e a perda da capacidade de tomada de decisão e foco. Pode causar vertigem, distúrbios visuais e também distúrbios auditivos. Pode causar comportamentos que vão da alegria extrema até a paranoia. Então, é uma situação que não é brincadeira debaixo d'água. Vários treinamentos. Eu, no meu treinamento como médica hiperbarista, não fui submetida a um nível de levar a narcose, mas eu sei que vários locais fazem esse treinamento com o médico, né, da compressão da câmara hiperbárica a um ponto que ele já tem alteração evidente na capacidade de cálculo. O meu treinamento teve a compressão, mas não a nesse nível de causar alteração, de fazer esse tipo de teste, não, mas existe. Então, os sintomas, a manifestação da narcose, ela vai ser mais pronunciada conforme maior a pressão parcial exercida pelo nitrogênio. E aí, então, consequentemente, quanto maior a profundidade do mergulho, maior a propensão, maior o risco de gravidade da sintomatologia da narcose por nitrogênio. Não vou ler aqui esse slide, vocês vão ter o PDF para poder acessar quando quiserem, mas a consideração geral é isso, que pode ser desde uma ligeira euforia até uma alucinação paranoica. Então, os riscos para o mergulho, bastante evidente, né? O mergulhador pode se sentir muito confiante, muda, né, o padrão. Da mesma forma, você imagina mais ou menos a mesma situação da embriaguez alcoólica em uma atividade de risco. Então, o mergulhador pode se sentir muito confiante, como acontece com os motoristas que bebem e se acham os corredores, né? Então, é a mesma situação aqui no mergulho. A diminuição da atividade mental, indicada pelo aumento do tempo de reação, você leva a alterações cognitivas que predispõem ao erro, que predispõem aos acidentes. Além do mergulhador ter alterações na percepção de frio, e isso pode reduzir, fazer com que ele demore a compreender situações que sejam de risco, por exemplo, de uma hipotermia. E ele demorar a ter essa percepção até que esteja numa situação que esteja complicada, cara e tarde demais. Então, de forma geral, altera realmente sua cognição e capacidade de julgamento. E a que se deve esse efeito narcótico do nitrogênio? A teoria mais aceita é a teoria de solubilidade lipídica de Meyer e Overton, que é a mesma dos anestésicos narcóticos, né? Então, assim, ele fala que a potência de um anestésico, de um narcótico, vai ser proporcional à sua lipossolubilidade, porque essa teoria afirma que qualquer substância gasosa volátil vai exercer um efeito narcótico se penetrar as barreiras lipídicas de uma célula e atingir determinada concentração, que vai ser individual de acordo com cada célula, cada tecido. Então, essa seria a condição. Pelo fato do nitrogênio ser um gás com importante coeficiente de lipossolubilidade, ele vai exercer esse efeito narcótico. E com exceção do hélio e provavelmente do neônio, que é caríssimo, ainda mais caro do que o hélio, todos os gases que poderiam ser usados como gases inertes dentro de uma composição, de uma mistura gasosa, para ser respirado, tem efeito narcótico, embora vai ter uma variação importante que geralmente vai estar associada à sua solubilidade. Então, essa tabela aqui a gente mostra que o hélio tem uma solubilidade, né, uma lipossolubilidade bem mais baixa comparada com a do hidrogênio, por exemplo. E outros gases, por exemplo, o xenônio, vai ter uma lipossolubilidade muito mais alta. E aí eles vão fazer essa correlação aqui com a relativa potência narcótica de cada um desses gases que poderiam ser respirados.
Por isso que o hélio é a opção de escolha em mergulhos mais profundos. E no mergulho saturado, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas a mistura gasosa é basicamente hélio, heliox. Hélio com uma composição ali de oxigênio que vai variar de acordo com a profundidade do mergulho saturado. E além da predisposição individual, vários fatores podem ser agravantes do estado de narcose. Por exemplo, o frio, o estresse térmico causado pelo frio, um trabalho exaustivamente pesado, a fadiga, condições que aumentem a retenção de gás carbônico pelo efeito de aumento do fluxo cerebral causado pelo gás carbônico. Então, você vai aumentar o acesso, né, de mais gás inerte dissolvido ali no fluxo cerebral, e isso vai aumentar a manifestação dos efeitos da narcose, a ansiedade, a apreensão, o medo, essas alterações psicológicas demandadas pela tarefa, por exemplo, trabalhos muito complexos a serem desenvolvidos debaixo d'água, situações que vão funcionar como aditivas, por exemplo, a pessoa já está sob efeito de alguma droga psicoativa, seja ela um benzodiazepínico, efeito do álcool, muito comum também dentro do mergulho recreativo, que as pessoas bebam, né, tomem bebida alcoólica em embarcações e aí vão mergulhar, um risco muito, muito grande. Então, vários fatores podem agravar e podem predispor a uma narcose mais potente e mesmo em profundidades um pouco mais baixas do que o esperado. E qual seria a prevenção e o tratamento da narcose por nitrogênio? Bom, basicamente a prevenção vai ser você limitar a profundidade do mergulho em que está se usando ar comprimido como mistura gasosa respirável. Então, porque os efeitos vão se manifestar entre 30 e 50 metros, dependendo da suscetibilidade individual. A regra básica é que não se use ar comprimido para mergulhos de profundidades superiores, né, que vá abaixo de 40 metros de profundidade. Então, a prevenção seria, já que o mergulho precisa ser mais profundo, vai ser necessário o uso de outra composição de mistura gasosa respirável. Nessa outra composição, que é uma composição especial, o nitrogênio, parte do nitrogênio vai ser substituído por um outro gás inerte com menor lipossolubilidade, portanto, menor efeito narcótico. O tratamento mesmo, assim, seria basicamente das complicações decorrentes da narcose. Por exemplo, um quase afogamento, por exemplo, um acidente, que é a lesão decorrente de algum acidente pelo estado de narcose, porque a narcose ela vai ser rapidamente reversível conforme o mergulhador superficialize. Então, ele vai estar narcosado aqui embaixo, subir um pouquinho, já passou o efeito, é rapidamente reversível. O que é importante é que o mergulhador compreenda a narcose, os riscos da narcose, entender que existem condições que para um mergulhador vai estar mais suscetível ao outro. O mergulho teria que ser sempre em dupla, pelo menos, ali ter um observando o outro e ser capaz de perceber o risco, entender essa situação como uma situação potencialmente arriscada e subir com um colega no caso da situação. E o próprio mergulhador, se ele perceber que já está tendo algum tipo de alteração, então a educação do mergulhador, a compreensão desse fator como verdadeiramente um fator de risco e não uma brincadeira, não uma situação jocosa, é importante também na prevenção. Muito obrigada pela atenção. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe com um amigo, indique o canal. Fique bem e até a próxima.